Ampliação das instruções da Páscoa, parte 1, continuação. Vou apresentar aqui uma receita que recebi para o preparo da ceia do Senhor para o pão da Páscoa. Ingredientes: uma medida de farinha integral. Quando falamos de uma farinha integral, queremos dizer uma farinha íntegra. Temos farinha de trigo, farinha de cevada, farinha de aveia e há quem tenha farinha de arroz completa, com toda a casta, que faz aquele grão integral. Você pode usar aquela farinha que tenha, porque o Senhor conhece todas as situações da terra inteira. Tomaremos uma medida desta farinha integral e adicionaremos meia colher de chá de sal a ela. Depois acrescentaremos 5 colheres de sopa de óleo. O óleo deve ser integral, não refinado. O melhor é o azeite de oliva prensado a frio. Isso não está disponível em muitos países. Além disso, muitas ilhas não o têm. Portanto, devemos tentar usar o óleo mais puro que pudermos encontrar, porque o Eterno conhece a condição de cada um. Depois acrescentamos 3 colheres de sopa de água. Há algumas farinhas que, por causa do glúten que têm, são muito pobres, e é por isso que precisamos de água para ativá-la. Não podemos fazê-lo somente com óleo, porque não será tão compacto para criar a massa. É por isso que acrescentamos água. A água varia de acordo com a farinha utilizada. Você pode achar que 3 colheres de sopa de água é suficiente, mas se você estiver usando uma farinha bastante porosa, então você precisará de mais água. Não tenha medo de acrescentar mais água. Comece misturando tudo seco e depois acrescente os líquidos. Amasse e dê ao pão uma forma de tortilha. O pão ázimo sai como um pãozinho. Amasse bem a massa e enrole-a. E às vezes, para enrolar bem, teremos que acrescentar um pouco mais de farinha, de vez em quando sobre a mesa, onde estamos trabalhando, ou na frigideira, e enrolar para que seja o mais suave possível para assá-la o máximo possível. Isso pode ser feito de 2 maneiras. Algumas pessoas têm um forno, mas as outras que só têm um fogão. Se tivermos um forno, o colocaremos a 250 graus e o deixaremos por 5 a 10 minutos. Há fornos que não distribuem o fogo por todos os cantos, mas apenas trabalham a parte inferior ou superior, ou apenas os lados. E neste caso temos que virar o pão. Vamos deixá-lo por 5 a 10 minutos de um lado e assim por diante. Tudo depende do sistema de fornos que você possui. Se você tiver um fogão, você precisa colocá-lo em uma frigideira. Você pode untá-lo um pouco com óleo, mas apenas um pouco e não mais. E pode colocar algumas gotas de óleo sobre ele e depois colocá-lo sobre a chapa. Você pode contar algumas dobras no bolo com uma faca. Você pode cortar algumas dobras com uma faca para dividir as peças se quiser fazer desta maneira, mas não é necessário fazê-lo desta maneira. É apenas uma sugestão. Também podemos fazer o pão inteiro ou torná-lo grande e dividir um pedaço para cada um dos irmãos que participarão da celebração da Páscoa do Senhor. Ou podemos fazê-lo em muitos pedaços, como é prática na organização. Portanto, também pode ser feito desta forma, mesmo que alguém tenha dito que esta era a prática da organização. Se você não quer fazer desta maneira, não faça. O Senhor não nos deixou especificamente que isso pudesse ser um pecado. Assim, você pode fazer o pão destas 2 maneiras, ou pode fazer um pão gigante e depois parti-lo para cada pessoa que vai participar. Para que o pão possa ser cortado com uma faca, ou você possa deixá-lo como está, e com um garfo você pode fazer furos em todo o pão, como um símbolo das mãos e pés do Senhor,
pregados na cruz. Coloque o pão na panela e cubra-o. Depois deixe assar por 3 a 5 minutos, de um lado e do outro. Por que eu digo 3 a 5 minutos? Porque nem todos os fornos têm o mesmo calor. Alguns fornos são elétricos, alguns são a gás e alguns têm queimadores menores ou maiores, mas você terá que ficar de olho na panela para garantir que seu pão não queime. Se no caso de o pão sair com algumas manchas marrons, é aceitável, mas cuidado para não queimar ou carbonizá-lo, porque você vai perder o pão da ceia do Senhor. Se vamos colocá-lo em uma grande fogueira, teremos que ter cuidado e vigiá-lo. Se for uma chama forte, podemos deixá-lo descoberto. Estas foram as instruções para preparar o pão para a ceia do Senhor ou para a Páscoa do Eterno. Agora, vou lhe dar alguns conselhos para os pães ázimos, ou seja, para o pão que comemos no de jejum, almoço e ceia, durante as festas, ou para o de jejum e almoço, para aqueles que comem apenas 2 refeições por dia. Encontramos este estatuto no Êxodo 15:12 e podemos tomar meia medida de água, meia colher de chá de sal, ou adicionar sal a gosto, e adicionar a ele uma medida de farinha. Como já disse antes, a farinha integral de trigo pode ser trigo, cevada, aveia ou farinha de trigo oriental, e há pessoas que só têm farinha de raiz, sem farinha de grão, e estas podem ser colocadas no pão para a ceia do Senhor. Se você não tem farinha de cereais para fazer o pão e só tem farinha de mandioca, ou farinha de inhame, ou farinha de taioba, você pode fazer com esses também. Há pessoas que me ligaram na semana passada e me disseram que tudo que tem são bananas e os dissecam para fazer a farinha. Eles não têm outra coisa, ou banana da terra. Neste caso, o Senhor não os rejeitará. O Senhor quer que o adoremos em espírito e em verdade. Lembre-se de que quando tinham que vir ao santuário, tinham que trazer algumas ofertas, e todos trouxeram o que tinham. Alguns trouxeram mais, se tivessem mais, e outros trouxeram menos, porque tinham menos. Portanto, vamos trabalhar com o que temos. Caso você não tenha suco de uva e tenha suco de romã ou outras frutas, você pode usar o que tem em mãos. Deus é um Deus de amor e realmente sabe o que podemos fazer agora. Se você não tem suco de uva por causa de um descuido, mas teve tempo e recursos para obtê-lo, mas não fez porque deixou essa tarefa, então você caiu em negligência. Você terá que pedir perdão a Deus e usar o que você tem em mãos. Mas se você não tiver sido negligente e estiver procurando os materiais necessários, mas não os tiver encontrado, você pode levar o mais puro de todos os itens. Você pode até mesmo tirar os frutos da árvore que você tem, e lá você pode fazer o suco. De qualquer fruto que você faça nesse caso, ela será aceita perante o Senhor. Voltando à receita de pão ázimo, lembremo-nos de que a farinha deve ser integral. Pode ser mandioca e outros vegetais de raiz que você tem, para que possa fazer uma tortilha. Isso nós comeremos com as ervas amargas e tudo mais de que falamos antes. Portanto, meus queridos irmãos, eu queria criar este áudio e sei que é bastante longo, e alguns de vocês talvez se perguntem por que eu tenha repetido as mesmas coisas repetidamente. Porque eu queria expor estas coisas de uma perspectiva para que as pessoas que não conseguem entender de uma maneira possam entender da outra. É muito importante que diante do Senhor façamos bem as coisas, para que sejamos aceitos nele. Portanto, este é meu pedido sincero e minha oração, para que possamos desfrutar desta solene festa do Senhor, como Ele quer que a desfrutemos. Antes de tudo, Ele quer que desfrutemos de Sua presença, de estarmos em paz com Ele, que possamos participar do ritual da ceia do Senhor em paz e unidade nos acampamentos.
Este é meu pedido e minha oração, embora eu saiba que muitos não darão ouvidos a esta lista, mas espero que com a ajuda de Deus, todos façam sua parte diante dele, que todos nós estejamos unidos onde quer que estejamos. Eu desejo que isto venha do Senhor e não do homem. Se estivermos do lado do Senhor, não consideraremos o que pensamos, mas o que o Eterno especificou, e só então poderemos todos caminhar em harmonia e unidade diante do Senhor. Meditemos, estudemos e analisemos todas as leituras que teremos durante esta festa de primavera, porque o Eterno nos fala de verdade e quer seguir falando ao seu povo. Que o Senhor nos permita estarmos todos em harmonia, unidos nesta celebração da Páscoa e do pão ázimo do Eterno. Este é meu pedido e minha oração. Que o Senhor nos abençoe.